Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, programa multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV, e ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Nós recebemos hoje o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o pró-reitor de Planejamento e Administração, professor Hélio Enquim. Professor Rui, nós entramos em 2019, já destacamos no programa que a universidade segue a pleno vapor, com atividades aí de extensão, mas temos que tratar também de coisas um pouco mais difíceis, né? Que é a situação orçamentária da universidade desse final de 2018 e as perspectivas para 2019, professor. De fato, a questão orçamentária é uma questão que nos coloca, né, uma obrigação enquanto gestão da universidade, ter um acompanhamento, né, de todos os desdobramentos que o orçamento federal representa para o Ministério da Educação e, por consequência, para as universidades federais. É um trabalho contínuo, é um trabalho de acompanhamento, é um trabalho que nos define também condutas e políticas, né? E, principalmente nesses últimos anos, em decorrência da Emenda Constitucional 95, a Lei do Teto, né? Nós estamos ainda mais compelidos a ter que atender aquilo que nós podemos fazer com o orçamento limitado que temos, o que é, sim, um grande desafio. E é um desafio que a gente tem tido uma resposta muito importante da Proplan, não só da Proplan, também das outras pró-reitorias, né, dos comitês ou das comissões que nós estamos organizando para fazer esse planejamento, né. Eu entendo que temos tido um sucesso relativo no sentido de conseguir manter a universidade em funcionamento, ainda que tenha, sim, resultados negativos, do ponto de vista orçamentário, com os quais a gente vê uma preocupação crescente, não é, professor Hélio? Sim. Professor Hélio, claro, o orçamento de uma instituição como a nossa é uma coisa muito complexa, mas a gente poderia, assim, tentar, objetivamente, em linhas gerais, situar um pouco, né, como é que a gente terminou esse ano de 2018 e entra em 2019. Bom, na verdade é o seguinte, se a gente, para entender 2018, o ano que agora fechamos, nós temos que relembrar, como o professor Rui já mencionou, estamos sob a égide da Emenda Constitucional 95. Ela tem uma implicação, que é as despesas gerais do setor público federal não podem subir mais do que, em relação ao ano anterior, do que a taxa de inflação. Tá? Como tem outras despesas e outros órgãos que não as universidades que podem apresentar um crescimento maior, despesas inclusive de pessoal ou despesas de outros órgãos por outras prioridades, o que nós temos vivenciado na prática, o resultado disto é que desde o final de 2016, quando foi aprovada essa emenda, nós tivemos um congelamento, vamos chamar assim, a fixação da verba de custeio num mesmo nível, 2017, 2018 e está previsto na lei orçamentária para 2019. Então nós temos 166 milhões de reais de orçamento de custeio que se repetem. Só que, de outro lado, as despesas de custeio, elas por si só crescem porque existe uma inflação, principalmente do setor de serviços, que é, vamos dizer, o setor do qual nós compramos mais, vamos dizer assim. Serviços de vigilância, serviços de limpeza, vários tipos de serviços especializados voltados à área de pesquisa, que a gente também tem dentro dos contratos, além de alguns bens e serviços. Que é acima dessa inflação que determina essa pequena correção. Nem é o problema de ser, além de ser acima da inflação do IPCA, normalmente, de serviços,
a verba de custeio ela tem um reajuste zero, é isso que eu estou comentando. Então, nós precisaríamos ter uma inflação zero no restante para ficarmos assim sem desafios de cortes, de ajustes, etc. Então, o que nós fizemos nesses 2 anos primeiros foi, e estamos prosseguindo, um trabalho de busca de racionalização, de eficiência, para tentar buscar também preços mais eficientes, mais adequados, para tentar fazer com que caiba dentro deste orçamento aquilo que nós precisamos para dar a qualidade e sempre com a prioridade no planejamento de manter as atividades acadêmicas o menos atingidas dentro do possível por esses ajustes, essas eventuais, até em alguns itens a gente faz alguns cortes, né, de despesas. Então é assim que nós estamos trabalhando numa das linhas. Assim foi o ano de 2018. Então o balanço de 2018 é o seguinte: nós conseguimos chegar no final do ano sem atrasar no sentido pagamentos de notas fiscais e faturas que tivessem chegado e nós não tivéssemos podido pagar, mas como sempre deixando para as despesas do último mês ficam para o mês seguinte. Então, nós carregamos um encargo de pagar a despesa do ano anterior. Isso certamente é um desafio constante, porque essa tendência de esse valor que vai sendo deixado, ele cresce um pouco em relação ao que tinha sido deixado no ano anterior. Com relação a verbas de capital, nós conseguimos manter um nível básico de compras de equipamentos, né? Principalmente porque nós obtivemos transferências extra-orçamentárias via MEC, né, e CESU, para as nossas 2 principais obras, né, a subestação do Campus do Vale e a construção do prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Esse aspecto aí que o Sorelli está levantando, ele é muito importante, porque o nosso orçamento de capital é muito pequeno e nós temos que priorizar equipamentos, livros, e as obras, evidentemente, têm que ter uma outra perspectiva. O governo federal tem sido aberto a que se busque, né, quantias suplementares, né? E isso se faz especialmente no convencimento da necessidade das obras que nós estamos construindo. Então, o Sorelli e eu, de forma constante, temos estado lá no MEC, né, buscando esses recursos, e são esses recursos extraordinários que nos permitiram manter as obras principais, como é o caso do ICBS e a subestação do Campus do Vale. Isso. O outro aspecto da execução de 2018, nesse caso também positivo, foi que nós conseguimos ampliar as receitas diretamente arrecadadas, a chamada fonte 250. Né? Então, esse aumento ele foi importante por um aspecto. Ele permitiu que nós demonstrássemos para a Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento que poderíamos em 2019, nesse ano agora, arrecadar um nível maior. Então, nós conseguimos incluir no orçamento uma previsão de arrecadação direta maior. Arrecadamos já em 2018, só que nós tínhamos uma dotação que permitia só gastar até um limite. A outra parte foi gasta em outras rubricas por força de uma portaria do governo federal que destinou para outras finalidades. Né? Deixa eu fazer mais claramente. Esse recurso próprio, o que deixa eu fazer mais assim. Na verdade, o recurso próprio é decorrente das atividades de pesquisa, de extensão e de ensino que os departamentos, os pesquisadores, as unidades acadêmicas realizam. E aí há taxas, enfim, investimentos, tanto nas unidades acadêmicas como na própria universidade. Esses recursos próprios, eles vão se acumulando numa conta, né? E essa conta ela é utilizada ao longo do ano fiscal tanto quanto possível. O saldo existente, eventualmente, passa para uma outra conta no ano seguinte. Mas são recursos importantes que são gerados como recurso próprio. É aquilo que, quando critica a universidade, dizendo que a universidade não produz nada, que a universidade é ineficiente, que a universidade não tem pesquisa, isso aí desmente, porque na verdade nós produzimos muito,
nós temos uma geração muito grande de recursos, né? E esses recursos são utilizados pela Administração Central da Universidade, pelas unidades acadêmicas, né? No desenvolvimento dos seus projetos institucionais, né? Então isso é muito importante porque permite que a gente realize algumas das coisas que com o orçamento federal não é possível. A tragédia foi a de que, neste ano de 2018, o governo federal, pela primeira vez, utilizou os nossos recursos próprios para o pagamento de inativos e aposentados. Então, foi uma coisa que nunca tinha se visto antes, né? Que é o governo usar recursos propriamente produzidos pela universidade para pagar pessoal. E, ao mesmo tempo, vai à imprensa e faz um discurso que nós somos incompetentes em produzir recursos. É uma situação que a gente espera que não continue acontecendo, porque ela desestimula a iniciativa, desestimula o pesquisador que está ali produzindo, imaginando que com os seus recursos vai poder melhorar suas condições de trabalho, etc. e tal, e o governo vai ali e pega esse recurso para pagar pessoal. É interessante lembrar que normalmente esses recursos são gerados e o pesquisador, o professor que trabalhou para que isso acontecesse é obrigado a designar para que vai ser, quando tiver esse recurso entrando, para que vai ser investido. Então, normalmente, para coisas que vão ser usadas para o próprio trabalho. Né? Um curso que tem uma taxa e aí vai se comprar projetores e esses materiais, por exemplo. E acho importante também mencionar que parte dos recursos que são diretamente arrecadados, ele também é destinado pelas normas a ressarcimento de infraestrutura da universidade que é utilizada em vários projetos de interação. E esse ressarcimento ele se dá sob várias formas. A compra, inclusive, de equipamentos que se tornaram depreciados, reformas de laboratórios. Então, essa receita é importante para nós. E para esse ano, ela não é ainda uma parte, vamos dizer assim, muito importante, mas ela... Para 2019, ela está somando 36 milhões de reais. Se a gente comparar com 166, é uma parte pequena, mas é uma parte muito importante num período de escassez. Né? O que o professor Hélio mencionou é que, para 2019, nós aumentamos o nosso limite de orçamento de receita própria. Nós podemos ter agora... arrecadar até 36 milhões e fazer a aplicação. Antes era quanto em 2018? Foi 24 milhões. 24. Então, isso mostra assim, que nós temos uma capacidade de geração de recursos muito grande e crescente. E isso se dá exatamente pela capacidade que os nossos pesquisadores, que a universidade como um todo tem, de interagir com a sociedade e produzir recursos que redundem nessa conta. Eu acho que isso é um aspecto importante, porque dentro dessa crise que a gente vive, essas fontes de recursos são essenciais para a universidade. A gente tem como fazer alguma comparação com o período anterior a esse, em que nós temos a vigência da Emenda Constitucional 95, em termos de... havia um certo crescimento desse orçamento aí a cada ano? Não, por exemplo, no próprio ano de 2016, a verba de custeio foi maior do que a de 2017. Nós tivemos uma verba de custeio, a nossa execução foi de 184 milhões. Nós tivemos uma queda importante. A questão não é só a emenda constitucional em si, mas é que na hora em que ela foi adotada, nós tivemos uma queda do orçamento de 2016 para 2017 de 20 milhões de reais da URGS. Então nós partimos de um patamar mais baixo do que vinha ocorrendo. E a partir Sim, porque já foram programados cortes então, naquele orçamento. Isso foi um problema. E se a gente for para trás, nós vínhamos uma trajetória de aumento de capacidade de produção na área acadêmica, etc., e de aumento de orçamento. E isso tudo, quando havia, resultava em quê? Quer dizer, a universidade ampliava... Bem, teve ampliação de vagas aí alguns anos atrás. Ampliou-se que tipo de serviços? Eu acho que, primeiramente, assim, fizemos a expansão dos cursos, do número de vagas, fizemos a expansão para o campus Litoral Norte, que eu acho que é importante também se mencionar, né? Fizemos a modernização de parte do equipamento da universidade, equipamentos básicos da universidade, né? Aquisição de novos equipamentos, né? Então, a universidade... todos esses investimentos eles estão por trás, né, da melhoria na qualidade e na excelência da universidade, reconhecida nacionalmente,
como também internacionalmente. A tragédia da lei do teto é que nós paramos de investir em infraestrutura voltada para a pesquisa, para a extensão, para o ensino, e dentro de um parâmetro, você falou em comparações, o Brasil parou de investir, mas os outros países continuam investindo. Então a nossa diferença, que já era grande, sob o ponto de vista tecnológico, ela só tende a se acentuar. E pior, a retomada desse investimento, se um dia acontecer, ela vai demorar muito para que a gente chegue nos patamares que nós estávamos então na nossa capacidade de investimento em pesquisa. Não? Bem, por enquanto não temos essa perspectiva de retomada de investimento. Para 2019, a universidade está pensando como minimamente enfrentar esse problema? Uma das formas é o que a gente comentou. Nós temos então, de um lado, o orçamento, o dado de que o orçamento de custeio na lei orçamentária é o mesmo, 166 milhões. Também ficou num patamar similar ao de 2018, a verba de capital, baixa, como o professor Rui comentou, tivemos até ameaçados de ser mais baixa, ela acabou ficando no mesmo nível, ficou em 8 milhões e 900. Bom, como enfrentar essa situação? Além da política de gestão, de eficiência, de busca de racionalização de despesas, a estratégia foi buscar a arrecadação direta, o aumento da dotação orçamentária para a arrecadação direta. Além disso, as outras frentes, de projetos de busca dessa parceria com o governo federal, na medida que se ofereça a possibilidade de buscar os termos de descentralização, de execução descentralizada, são as TEDs, que é o que nós usamos para reforçar a nossa capacidade da construção da subestação e do prédio CBS, para obras. Então, a nossa estratégia está nesses três eixos. Ajustamento e eficiência para poder enfrentar o nível fixo de verbas de custeio e capital na fonte de tesouro, buscar executar agora a dotação orçamentária maior para a receita própria que nós temos então que gerar no caixa essas receitas e buscar uma parceria maior com outras fontes, como principalmente a CESU, o MEC, para essas finalidades das obras, e principalmente obras. Eventualmente poderia ter algum tipo de equipamentos que tenhamos mais carência. Agora, essa receita própria, é possível que aconteça a mesma coisa esse ano? Bom, vamos dizer assim que gato escaldado tem medo de água fria, E nós vamos fazer o possível para que as nossas fontes, os nossos recursos próprios sejam utilizados antes que alguém os utilize. E, de qualquer forma, a universidade vai se esforçar para trabalhar nesse sentido, de produzir esses recursos. Com certeza. Esse é um esforço que tem que ser de todos. Até porque, André, tem uma questão aí que a gente tem que comemorar. O Conselho Universitário aprovou, na sua última reunião, a política de inovação e tecnologia. Essa política, que vem junto com o marco legal de ciência e tecnologia que foi construído aí pela comunidade científica no país, ela nos abre grandes possibilidades de buscar recursos públicos em editais que hoje nós não temos ou não tínhamos acesso. Isso vai nos permitir ampliar a captação de recursos para a pesquisa, para a inovação, para a tecnologia, face exatamente à nossa conformidade com a lei de inovação, com o marco legal. Então, essa decisão unânime do Consul foi importantíssima, porque, evidentemente, que esses recursos, eles, frente ao orçamento, ainda são pequenos, mas numa redução de orçamento, nessa situação orçamentária que nós estamos, esses recursos passam a ser importantes porque eles são aplicados em infraestrutura, são aplicados em equipamento, são aplicados em modernização que beneficia não só o pesquisador, a unidade acadêmica, mas também o ensino, tanto da graduação como da pós-graduação. O nosso colega servidor aí, técnico ou docente que está acompanhando, fica pensando nesses editais aí, o professor ele pode ter a iniciativa de, enfim, ficar sabendo de algum desses editais, se inscrever através da Proplan, através da reitoria, como vai funcionar? Na verdade, esses editais, eles geralmente são editais institucionais, o pesquisador sabe os seus próprios, mas os institucionais,
eles são promovidos e organizados na universidade através da CDTEC, através do Parque Zenit e através da Propesc, né? Então, abrimos os editais internos, buscamos, né, o pesquisador, buscamos a parceria com as unidades acadêmicas e, em geral, a proposta que vai para essas fontes financiadoras é uma proposta da universidade construída por aqueles pesquisadores e aquelas unidades acadêmicas atenientes ao tema do edital. Nós estamos aí construindo uma série de editais. Um deles que eu acho interessante é o que dá recurso para, por exemplo, o saneamento, né, urbano. E essa é uma proposta que nós temos em parceria aí com a PUC, né, projetos, por exemplo, para o Riacho lá, o Ipiranga, Arroio Dilúvio. Né? Uhum. Então, são esses os exemplos e questões que nós podemos fazer buscando tecnologias e inovações aplicáveis à sociedade a partir da obtenção de recursos públicos importantes para mantermos a nossa atividade. Muito bem, vamos seguir com esse assunto ao longo do ano, né? Professor Com Rui, certeza, professor Hélio. Com certeza. Nós agradecemos, então, no Diálogos, a presença do reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, e do pró-reitor de Planejamento e Administração, professor Hélio Enquim. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a Rádio da Universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Jonathan Fabres. Nos 1080 e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.